Paz, amor e música, está no ar, programa Clave de Papos informal comigo, Marco Chiorato, pela rede Reunindo Bem. O nosso programa fala sobre espiritualidade, hoje trazendo um assunto que eu tenho certeza que interessa para muita gente, até quem não acredita em assuntos relacionados a isso que eu vou falar, acaba prestando atenção nesse tema, porque é um tema realmente que fascina a gente e de verdade não são fantasias, tem muita coisa séria sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a visita de parentes falecidos, né? Será que é possível você receber a visita de um parente seu que já faleceu? Você ter uma visão de um parente seu que já faleceu? Pois bem, eu vou contar uma experiência, uma das experiências que eu tive. Eu até cheguei a postar um relato sobre isso no meu Facebook e muitas pessoas pediram pra mim depois, né? O pessoal chama a gente, né? Chama a gente ali online. Ô Marco, o que aconteceu? Conta melhor isso aí, né? E eu decidi gravar um programa falando sobre essa minha experiência e falando um pouquinho sobre esse tema, né? Quando eu era pequeno, que eu tinha por volta de 6 a 7 anos de idade, eu sofri um grave acidente. Eu me queimei com álcool, né? Naquele tempo, algumas pessoas guardavam o frasco de álcool naqueles vidros de maionese, né? E colocava algumas ervas dentro para fazer massagem, né? Enfim, eu nem sei para que era usado, né? Aquele álcool com ervas, né? Mas era assim, era guardado naqueles potes de vidro, né? Geralmente pote de maionese ou algum outro pote assim, nesse mesmo tamanho, né? Um tamanho pequeno assim, né? E por um erro, né? Esse pote acabou ficando perto de mim ali, né? Não foi um erro da minha mãe, porque minha mãe ela sofria alguns problemas de saúde muito sérios e que impossibilitavam ela às vezes de cuidar da casa, de cuidar de mim. Isso não foi culpa dela. Minha mãe sempre foi uma boa mãe pra mim. Tudo que ela podia fazer pra mim, ela fez por mim. Enquanto ela esteve boa, ela já é falecida, teve uma morte muito complicada, ela sofreu muito antes de partir. E ela sempre foi uma boa mãe e teve muitas dificuldades, então eu não culpo ela por ter permitido que isso acontecesse comigo. Nesse dia, minha mãe estava muito ruim e o pote de álcool ficou de fácil acesso para mim, né? Eu, criança, de 6 para 7 anos de idade, peguei o pote de álcool, um lápis e comecei a molhar o lápis dentro do pote de álcool e acender, né? E sabe como é, né? Criança brincando com fogo nunca dá certo, né? E acabou virando aquilo em cima de mim, quase explodiu, sabe? Aquilo em cima de mim, pegou minhas pernas, pegou um pouco da minha mão e alguma coisa chamuscou meu rosto, né? Mas foi pouco na mão e no rosto, pegou mais nas pernas. Hoje eu não tenho sequelas, a não ser uma pequena cicatriz atrás da coxa direita, que não me impede em nada de viver, de me relacionar, nada disso. Mas na época foi uma coisa muito séria, muito importante na minha vida, que fez com que eu ficasse realmente entrevado na cama, porque eu tinha que fazer tratamento, tinha que ficar trocando faixa, queimou muito as pernas, né? E tinha que ficar trocando faixa, fazendo curativo. Eles passavam aquela pomada que tinha um cheiro forte. E era difícil porque eu vivia nessa época uma série de problemas financeiros na minha família, uma série de outros problemas que eu não vou citar aqui, que agravavam ainda mais esse quadro, né? Então às vezes passava do dia de eu fazer a troca do curativo, aquilo ficava com um cheiro ruim, né? E enfim, era muito complicado. Chegou ao ponto de eu ter que fazer uma cirurgia. O médico falou: a gente vai ter que fazer um enxerto, a gente vai ter que tirar pele da nádega, né? Tá certo falar nádega? A gente tá acostumado a falar bumbum, né? Vou colocar um bom humor aqui, que senão fica muito sério o programa, né? Senão fica triste, né? Eu sou muito grato a Deus, à espiritualidade, por hoje não ter sequelas de tudo isso. Obrigado, universo. Obrigado, Deus, de verdade. Faço esse agradecimento publicamente. De verdade. E
tiraram pele, né? Tinham que tirar a pele assim. Eu vou falar bumbum, tá? Pra ficar mais alegre o programa. Tiraram pele assim, né? Do bumbum pra colocar na minha coxa, né? Porque tava muito queimado, tava muito machucado, né? E eu tive que fazer uma cirurgia. Meu Deus, como eu chorei quando eu soube que eu ia ter que fazer essa cirurgia. Eu tinha muito medo, eu passava por alguns outros problemas na minha casa que agravavam tudo isso, né? Já era uma criança um pouco perturbada, já tinha uma série de outros problemas, né? E como eu fiquei nervoso com isso, como foi difícil pra mim isso, né? Eu entrei na cirurgia chorando e os médicos brincando comigo. Não, Marquinho, né? Chamavam de Marquinho, né? Até hoje, pessoal, algumas pessoas ainda me chamam de Marquinhos, né? Aí, não, Marquinho, não chora. Os médicos super atenciosos. Que pena que eu não consigo. Queria muito reencontrar esses médicos que me operaram. Foram realmente anjos na minha vida. Que Deus possa retribuir o bem que fizeram a mim, né? Tinha uma médica, um médico. Aí eles brincavam comigo, colocavam os equipamentos, assim. Alguns eles deixavam até eu mexer, aquela coisa, né? Brincando com a criança. E pois bem, me deram anestesia, colocaram aqueles equipamentos todos e eu fui operado. Aí que a gente começa a entrar no assunto do nosso programa, né? Eu fui operado e a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Agradeço de novo aqui publicamente que... Nossa, como eu agradeço ao universo por não ter por não ter sequelas disso hoje. Meu Deus, como eu agradeço. E foi um sucesso a cirurgia. Voltei pro quarto. E quando eu acordei, minha mãe começou a me questionar sobre o que eu havia dito. Eu falei, mãe, eu criança, né? Falei, mãe, dito o quê? Não falei nada, acabei de acordar. Ela falou, não, filho, você já acordou, inclusive você já até comeu. Eu falei, eu comi? Ela falou, você já acordou, comeu, conversou comigo, dormiu de novo, faz acho que 1 hora que você dormiu, que você acordou de novo agora. Eu falei, não, mãe, não comi, não bebi nada, eu tô até com sede. E comecei, aí não acreditei no que ela havia falado pra mim. Ela falou que eu já tinha acordado. E ela começou a me questionar sobre o que eu tinha falado pra ela. Eu falei, o que eu falei? Ela falou, não, você falou que você deitou na maca e quando você estava fazendo a cirurgia você viu a avó, que era a mãe do meu pai, que já havia falecido há um bom tempo, né? Ela faleceu quando eu tinha por volta de 3 a 4 anos, eu já estava de 6 para 7, né? Nessa época da cirurgia. Ela disse que eu vi minha avó e conta que eu falei, olha que coisa estranha, ela conta que eu falei que minha avó estava envolta numa luz e que ela me passava calma, né? Que ela pedia para mim ter calma, que ia ficar tudo bem, aquela coisa, né? Do vô acalmando o neto, né? Do adulto acalmando a criança. E ela conta isso com uma riqueza de detalhes muito grande. E eu não me lembro. Se você me perguntar, se você ouvinte da Rede Reunindo Bem falar, Marco, eu vou te colocar num polígrafo agora para ver se você tá falando a verdade, eu vou, só que eu não me lembro de ter visto isso. Inclusive, ontem mesmo estava conversando com a minha esposa, estava falando, poxa, bem que a espiritualidade podia me permitir lembrar isso, né? Ia ser realmente uma coisa muito boa na minha vida. Mas minha mãe contava, né? Minha mãe também já é falecida, contava isso pra mim como uma força e não tinha porquê. Minha mãe, poxa, que ela ia falar isso pra uma criança de 6 para 7 anos de idade, né? Minha mãe também ficou muito impressionada com o que aconteceu. Diz que eu contei aquilo pra ela, de que eu havia visto a minha avó. E isso não foi só uma vez que aconteceu. Antes disso, logo que minha avó faleceu, minha mãe conta que eu estava correndo no corredor do apartamento e voltei, não assustado, mas eufórico, falando que a avó estava na porta, envolta nessa mesma luz, né? Falando algo, enfim. E eu também não me lembro disso, né? Me diz minha mãe que isso aconteceu. E pesquisando tudo isso depois de grande, já depois de adulto, pesquisando sobre isso,
A gente chega nas pesquisas de EQM, as pesquisas de quase morte, as pesquisas de projeções astrais. Até a transcomunicação entra nisso. Tem muitos pesquisadores usando a transcomunicação já para se contactar com espíritos que estão em coma. Espíritos não, né? Pessoas, né? Que estão com seus corpos em coma, e os espíritos saem, as almas saem e vão viver, né? E não ficam presas ali, né? São estudos sérios, não é coisa fantasiosa. É óbvio que tem muita gracinha, tem muita gente que entra nesse meio para ganhar dinheiro, para aparecer, claro que tem. Você entra na internet, você vê isso, digita OVNI na internet para você ver, digita fotos de com aparições de espíritos para você ver o tanto de gracinha e bobagem que você vai achar, é lógico. E isso acaba dando um descrédito pro pesquisador sério, para a pessoa que tem uma pesquisa séria sobre esse assunto. Mas eu posso garantir a você que tem muita coisa séria ligada a esse assunto que me faz acreditar, me faz ter um grau de crença suficiente para pesquisar essas coisas e levar em consideração que essa experiência que minha mãe diz que eu tive possa ser real. Até hoje eu não sei, né? Eu não me lembro, como eu disse. Mas muitas pessoas relatam experiências semelhantes, e com a transcomunicação, com os estudos de EQM, com as pesquisas de projeção astral, tentando linkar tudo isso, a gente vê que, olha, essas coisas são sérias. Os relatos batem, as coisas se ligam, né? E eu acho que vale a pena eu, você, todos nós nos debruçarmos sobre isso, tentar estudar, aprender um pouco mais sobre isso, tentar manter a cabeça aberta, porque nós já estamos vivendo uma fase que, enquanto nós estamos conversando, maquininhas estão no espaço procurando coisas, nós já mandamos satélites, logo a nossa ciência vai descobrir coisas que até então nos parecem fantasia, e aos poucos a ciência, o cientista já está entrando nas pesquisas relacionadas à espiritualidade. Haja visto as pesquisas de transcomunicação instrumental, que em sua maioria são feitas por pessoas na área de exatas, por pesquisadores e não por pessoas que acreditam em algo, né? E esses assuntos eu penso que logo serão esclarecidos, e quanto mais a gente prestar atenção de uma maneira séria sobre isso, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Não chegando a esse nível de descrença, de achar que tudo é mentira, tudo é fantasia, tudo é loucura, né? Por quê, né? Será que não é legal a gente dar um voto de confiança para nós mesmos e começarmos a tentar entrar nessa realidade, tentar pesquisar um pouco sobre isso, manter a cabeça aberta, né? E hoje, no programa de hoje, eu digo a vocês com uma convicção muito grande de que eu acredito em tudo isso, e que as pesquisas, e não o fato de acreditar simplesmente, mostram que tudo isso é realidade, que tudo isso pode ser mais real do que esse microfone que está à minha frente, né? E se você tem alguma experiência para contar, se quiser bater um papo com a gente, conversar, você de repente que é pesquisador, quer trocar experimentos, ou seja, vamos usar esse pequeno programinha para nós podermos nos aproximar, né, e trocar informações, trocar conhecimentos. Se você quiser contar alguma coisa pra gente, mandar alguma coisa pra gente aqui do programa, você pode mandar através do meu e-mail particular. Chega diretamente a mim, eu abro ele todas as noites. Em o máximo uma semana eu te dou uma resposta, dependendo do que você me mandar. Se você me autorizar o que você mandar, eu leio no ar. Você pode mandar para mim através do marcochiorato@hotmail.com. Como escreve Chiorato? K-I-O-R-A 2 T's O. Se você preferir, você pode me contactar através do Facebook, eu acho mais fácil. Marco Chiorato TCI. Marco Chiorato TCI. TCI por conta das pesquisas em transcomunicação instrumental. Tá ok? Bom, esse foi o programa Clave de Papos de hoje, falando um pouquinho, tem muita coisa para falar desse assunto, logo a gente volta com esse assunto, falando um pouquinho das visitas de parentes falecidos. Espero que tenha sido um programa bacana para você, e até a próxima semana. Paz, amor e música.